Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde a hora sexta até a nona, cobriu-se toda a terra de trevas. Próximo da hora nona, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos 45 e 46. Olá, meu irmão e minha irmã, uma alegria estarmos aqui juntos para continuar essas reflexões sobre as palavras de Jesus na cruz. E a palavra que vamos meditar hoje é esta: meu Deus, por que me abandonaste? Eu acredito que de todas as palavras, das 7 palavras que nós vamos meditar, essa seja uma das mais difíceis de compreender e também de tentar se aproximar do que de fato Jesus quis dizer com estas palavras. Acho que não só entre as da cruz, mas talvez entre todas as palavras que Jesus tenha dito, essa esteja dentre as mais difíceis de nós nos aprofundarmos no real sentido dela. Porque o que nós primeiramente nos questionamos é: pode Deus, pode o Pai ter abandonado o seu Filho? O Pai que, como a gente já falou aí na reflexão da primeira palavra, o Pai que exprimiu, falou em ocasiões importantes da missão do Filho, exprimiu o fato dele ser um filho amado, né? A gente falou do batismo, da transfiguração. Um filho amado. Pode então esse pai ter abandonado o seu filho amado? Deus, que é amor, que é misericórdia, abandonou o seu filho Jesus, o seu filho único Jesus? O que é que Jesus está querendo dizer com isso? E o que é que a gente precisa absolver daí? Porque se você observar, o Pai falou nesses momentos que a gente citou aqui, mas durante a crucificação o Pai não deu uma palavra. Mas a reflexão de fato vai nos conduzir, já antecipando, que o Pai não abandonou o Filho de maneira alguma. Tanto é que, por óbvio, nós conhecemos essa história, o Pai o ressuscitou no 3º dia. E essa foi a sua grande resposta a tudo isso que o Filho viveu. Mas, ora, se o Pai não o abandonou, o que é que então significa esse brado de abandono de Jesus? Para a gente entender bem isso, precisamos primeiramente observar qual é a condição que o homem, a raça humana, o ser humano está antes da ocasião da salvação que em Jesus nós recebemos. O homem, ele se encontra num estado de separação de Deus. A gente deve lembrar bem do relato do pecado original que está lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, e que ali de maneira alegórica, numa descrição em linguagem de parábola, nós entendemos o que é que aconteceu para que o homem chegasse nesse estado de separação de Deus que Adão nos deixou. Pela desobediência do pecado, pelo desejo de querer ser como Deus com as próprias forças, o homem perdeu a comunhão com Deus e ficou entregue à sua própria sorte. A punição que Deus havia anunciado, caso o homem quisesse ser ele, detentor do conhecimento do bem e do mal, ou seja, ser o próprio homem aquele que vai dizer o que é certo e o que é errado, e não ouvir de Deus o que é bom e o que é mal. Quando o homem quer isso sozinho, ele cai no pecado da desobediência porque quer se igualar a Deus e o homem não pode se igualar a Deus. E a penitência para isso, a punição, foi exatamente a morte. Então, o homem encontra-se num estado de morte. Morte porque a vida que ele nasceu para viver, que foi para a vida eterna e em comunhão com Deus, foi quebrada por conta da desobediência. São Gregório de Nissa usa palavras fortes para nos ajudar a entender qual é o estado que o homem se encontra antes da salvação. São Gregório diz assim: doente, morto, preso nas trevas, cativo,
prisioneiro e, para mim, o pior de todos, infeliz. É assim que o homem está antes da salvação, caído no pecado. Pois bem, entendendo isso, e talvez para que a gente possa perceber essa realidade, não só de maneira teórica, mas de maneira prática, é importante olharmos também para o nosso coração e encontrarmos essa realidade de divisão. São Paulo nos diz assim, que não faz o homem o bem que quer, mas faz o mal que não quer. E essa divisão nós encontramos no nosso coração. É exatamente esse desejo de querer ser como Deus, de muitas vezes, na limitação humana, errar tentando acertar. Esse coração dividido é o coração do homem antes da salvação de Jesus. Olhamos aqui o homem e é a partir dessa referência que a gente vai entender a missão de Jesus. Tudo isso a gente precisa compreender em vistas de aprofundar o real sentido desse brado de abandono do Senhor. Então, quem é Jesus diante dessa realidade do homem decaído no pecado? Ora, Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus com o Pai e o Espírito Santo. O Pai, aquele que ama, o Filho, o amado do Pai, e o Espírito Santo, o amor que une o Pai e o Filho. O Pai, aquele que cria, o Filho, aquele que salva, o Espírito Santo, aquele que santifica. O Pai, aquele que cria, mas cria como? Criou como? Através da sua palavra, da sua voz. Lá no livro do Gênesis, capítulo 1, Deus falava e as coisas existiam. Faça-se a luz, faça-se o céu. E essa palavra, que quando o Pai falava, as coisas eram criadas, essa palavra é o Filho, Verbo eterno do Pai. E o Espírito Santo, apenas para a gente poder fechar aqui a explicação de Trindade, é exatamente o sopro que passa nas cordas vocais do Pai para que a palavra se forme. Então o Filho é a palavra. Unido ao Pai, foi gerado desde toda a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo são eternos. Mas na missão de Jesus a gente precisa entender que em determinado momento da história, quando aprove a Deus colocar em prática o seu plano de salvação, diz o prólogo do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, que essa palavra, esse verbo que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós. São Paulo descreve isso lá na carta aos Filipenses, falando de um esvaziamento. Então você imagine aqui a Trindade unida, e aí, quando se cumpre o tempo da missão acontecer, o Filho esvazia-se dessa condição divina e assume a forma humana. Esse esvaziamento nós precisamos entender. Diz São Paulo que ele não se valeu de sua igualdade com Deus, mas esvaziou-se. Ou seja, o Filho eterno do Pai, palavra eterna do Pai, assume totalmente a realidade humana, exceto no pecado. Corpo humano e alma humana. Jesus, se corresse, ficava cansado. Se não tivesse morrido crucificado, teria morrido de velhice ou de doença. E para que a gente professe a fé cristã de maneira verdadeira, é preciso a gente entender, acolher e crer firmemente que Deus se fez homem em Jesus. São João fala na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 2. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus se encarnou é de Deus. Então, essa é uma realidade que faz parte da nossa fé cristã, faz parte da nossa fé católica. Deus se fez homem. Pois bem, falamos aqui do homem na condição de pecado e falamos aqui de Deus que se faz homem, igual ao homem em tudo, menos no pecado. Para que Deus se faz homem? O Catecismo, citando Santo Tomás de Aquino, tenta nos explicar isso. O Filho unigênito de Deus, Jesus, querendo que fôssemos participantes da sua divindade, assumiu a nossa natureza para que, feito homem, fizesse os homens Deus. Ou seja, está aqui o homem na condição de pecado. Está aqui Deus, separado do homem.
mas Deus faz um movimento de vir ao encontro do homem, se fazendo homem. É o Emanuel, o Deus conosco. Se faz homem para quê? Para resgatar o homem desta condição de estar caído no pecado. E como ele resgata? Pagando o preço que nós não poderíamos pagar, dando a sua própria vida, unindo ali, aquele sacrifício, o pecado de todos nós. Então, entender isso, meus irmãos, faz parte do conjunto de coisas que a gente precisa crer e entender para poder entrar na profundidade desse brado de abandono de Jesus. O fato de ele se fazer homem nos mostra que ele assumiu a limitação da condição humana. Que limitação? De dor, de angústia, de sofrimento. A prova tanto disso, aquela grande oração que Jesus faz no Horto das Oliveiras, antes de ser preso para ser crucificado. Jesus reza assim, está lá no capítulo 26, versículo 39 do Evangelho de São Mateus. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. O que é que acontece aqui nessa oração de Jesus? Pai, afasta de mim esse cálice. A limitação humana que Jesus tinha assumido fez com que ele, que já sabia o que ia acontecer, porque o Pai o tinha revelado isso, quer na sua humanidade fugir daquela dor, não quer ir para a cruz. O seu humano ali grita: Pai, se for possível, me afasta desse caminho. Mas o bonito e a obediência de Cristo mora nesse final. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. E o Pai, ele atende e não atende esse pedido. Não atende porque o fez passar pela morte, mas atende porque o livrou da morte pela ressurreição. O fez sair da morte fazendo-o passar pela morte. Então veja que Jesus experimenta aquilo que também nós experimentamos: a aversão ao sofrimento, a aversão à cruz. E é nesse entendimento que nós conseguimos talvez nos aproximar do que é que Jesus quis exprimir quando gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Ele cita aqui um salmo, né? Esse versículo é o versículo 2 do Salmo 21. E esse grito de abandono é o grito do homem abandonado do próprio pecado. É o grito do homem que sem Deus nada é e nada pode. E esse grito habita ainda no nosso coração quando nós, afastados de Deus, deixamos de ver sentido na vida, caímos nas desditas, nas angústias, nos sofrimentos e nos sentimos perdidos e sem chão. Mas, de fato, aquilo que o nosso coração anseia, que é a felicidade e a perpetuação, a eternidade da vida, a gente só encontra essa resposta no próprio Deus. E Jesus grita, mas o grito dele não ficou sem resposta, porque o Pai o ressuscitou. E também o nosso grito de sofrimento, após a salvação de Cristo, não fica sem resposta. O Papa Bento XVI, tentando também nos explicar esse grito, diz o seguinte: que Jesus leva perante o coração do próprio Deus o brado de angústia do mundo atormentado pela ausência de Deus. Identifica-se com o povo sofredor, com a humanidade que sofre por causa da obscuridade do próprio Deus. Assume em si o seu brado, o seu tormento e toda a sua necessidade de ajuda, e também, ao mesmo tempo, os transforma. Ele fala aqui duas coisas que a gente tem uma certa dificuldade de entender: que ausência de Deus e que obscuridade de Deus é essa. Não é de fato que Deus tenha saído, é que o homem saiu da presença de Deus. E esse grito de abandono é o grito do homem fora da presença de Deus. Então, aquele grito de Jesus é o grito de todos nós quando estamos longe de Deus. Ali Jesus gritava o grito da humanidade caída no pecado.
Mas de que forma isso pode ser acolhido pelo nosso coração e vivido? De que maneira? O autor da carta aos Hebreus diz assim: de fato, por ele mesmo aqui é Jesus, por ele mesmo ter suportado tribulações, está em condição de vir em auxílio dos que são atribulados. Que bonito isso. Em outras palavras, porque Jesus sofreu, ele agora entende de sofrimento e pode vir em socorro daqueles que sofrem. Porque Jesus experimentou essa sensação de abandono da humanidade, ele agora pode vir em socorro dos corações que se sentem assim. E nós precisamos, na vida, descobrir o caminho de unir o nosso sofrimento, a nossa angústia e a nossa dor, à dor de Cristo na cruz. São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, diz assim: agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. O que é que faltou às tribulações de Cristo? A rigor, na remissão não falta nada, mas o que São Paulo está querendo dizer é que os sofrimentos que são particulares da vida de cada um. Cristo não teve câncer, Cristo não enfrentou as angústias de, por exemplo, ser pai e mãe e ter que criar os filhos e enfrentar esse mundo. As dores que são próprias de cada realidade específica. Se a gente entende o caminho de unir essa realidade específica de cada um, na qual a gente passa por angústia, por dor e por sofrimento, e unir isso ao sofrimento de Cristo, encontramos o caminho do céu. E a união perfeita disso dá-se a cada Eucaristia, principalmente. Claro que a cada oração que a gente faça, a gente vai se unindo e vivendo e colocando diante do Senhor a nossa dor. Mas a cada Eucaristia, a cada Santa Missa, ali a gente se une a Cristo. Orai, irmãos e irmãs, diz o Padre, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E aí a gente reza: receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Pois bem, esse grito de abandono de Jesus, meu Deus, por que me abandonaste? É o grito da humanidade sem Deus. E saibamos nós, quando nos encontrarmos nessa realidade, fazer o caminho e nos unirmos a esse grito e ao sacrifício de Cristo, porque assim encontraremos o caminho para o céu. Que Deus te abençoe. Amém.